Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu trouxe um caso para vocês sobre a história da Emma Walker. Ela tinha 16 anos na época dos fatos e com muitos sonhos pela frente. Porém, a sua vida sofreu um reviravolta inesperado quando um ex-namorado dela não aceitou bem o fim do relacionamento deles. Bom, então já no comecinho do vídeo, não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Emma Jane Walker, nascida em 20 de março do ano 2000, nasceu e cresceu na cidade de Knoxville, no estado Tennessee, nos Estados Unidos. Ela era a primeira filha do casal Jill Walker e Mark Walker, e também era irmã mais velha da Evan Walker. A Emma era uma garota exemplar na escola, ela era a única menina da sua turma na sua idade que conseguiu uma vaga no time de líder de torcida da escola Central High School, para participar dos jogos de futebol americano. Ela era a mais nova do time, com apenas 14 anos de idade. Além disso, ela foi uma aluna de honra durante seu primeiro ano nessa escola, no ensino médio. Então tudo na vida da Emma ia muito bem nessa época. Ela era uma menina muito bonita, ela chamava atenção por causa disso, ela tinha também muitos amigos e ainda tinha virado team leader, o sonho de muitas adolescentes. E além disso, ela era uma menina também muito simpática, muito legal, muito gentil, sorridente. Além disso, ela amava animais, amava crianças, inclusive o seu sonho era ser uma enfermeira neonatal, que são enfermeiras que cuidam de recém-nascidos. E ela era também uma menina bastante animada para festas e ela tinha muitos amigos e adorava sair com esses amigos dela. Foi inclusive durante a temporada dos primeiros jogos de futebol americano que ela participou como líder de torcida que ela conheceu o seu então futuro namorado, o Riley Gall. Ele era o jogador central do time da escola e também era muito popular por fazer pontos e marcações nos jogos. O seu nome completo era William Riley Gall e ele era popularmente conhecido como Riley. Ele era 2 anos mais velho que a Emma e tinha cerca de 16 anos quando a conheceu. Então, na época que eles se conheceram, ela tinha 14 e ele tinha 16. E aí, na época que eles se conheceram, o Riley estava namorando uma outra menina, mas ele logo se apaixonou pela Emma e ela por ele. O Riley então terminou seu namoro e logo em seguida já começou a namorar com a Emma. Logo eles ficaram um casal bem popular no colégio, porque eles eram o típico casal de filme adolescente, aquele filme de comédia romântica. Ela era a líder de torcida, linda, loira, dos olhos azuis, e ele o jogador do time de futebol, que fazia muito sucesso pela escola. Então eles eram um casal muito bonito, eles tinham bastante amigos no colégio e todos gostavam deles. A personalidade da Emma era mais extrovertida do que do Riley, então ela conversava, era amiga de todo mundo. Já o Riley tinha o seu lado mais nerd. Ele jogava videogame e era membro também da comunidade da igreja local e era um pouquinho mais reservado do que ela. E os dois juntos passaram a viver um sonho de qualquer adolescente juntos, ali um casal lindo, na escola, cheio de amigos. Parecia que nada poderia dar errado para os dois. Inclusive, o namoro deles era bem visto até mesmo pelos pais do casal. A família deles se davam muito bem e tinham bastante proximidade. Porém, o que no início parecia um conto de fadas, depois de alguns meses virou um relacionamento muito conturbado. Apenas alguns meses depois dos dois começarem a namorar, um dos primeiros problemas do relacionamento deles começou por conta do baile de formatura, que ocorre no final da primavera nos Estados Unidos, geralmente no mês de maio. O ano era 2015 e mesmo o Riley namorando a Emma nessa época, ele prometeu para sua ex-namorada que levaria ela para o baile de formatura, que ocorreria aquele ano. Então ele levou a ex-namorada dele, o que deixou a Emma obviamente muito chateada, e ele levou a Emma apenas no baile do ano seguinte, em 2016, o ano em que ele se formou. Isso, como eu falei, deixou a Emma muito chateada, na época, e não apenas ela, mas também acabou criando um atrito entre a família da Emma e o Riley. Os pais da Emma não gostaram dessa situação e acharam que ele não estava respeitando a filha deles. E foi a partir de então que a Emma e o Riley passaram a se tornar um casal bastante conturbado. Mesmo assim, a Emma era muito apaixonada pelo Riley e ela decidiu que continuaria seu relacionamento mesmo sem o apoio da sua família. Porém, o conto de fadas estava chegando ao fim. Os dois passaram a brigar com mais frequência e com isso eles passaram a terminar e reatar o relacionamento várias vezes. E os pais da Emma desde então ficaram contra o namoro deles. Além disso, nessa época, os pais da Emma descobriram que o Riley pulava a janela da Emma de madrugada para eles dormirem juntos. Isso para os pais da Emma foi uma quebra enorme de confiança entre eles, então eles ficaram muito chateados com isso.
E aí, por causa disso, os pais dela colocaram algumas regras para a filha. Uma dessas regras era que o Riley só poderia ficar com a Emma enquanto ela estivesse em casa com algum dos pais dela, ou então com a irmã dela. E eles só poderiam ficar juntos em áreas comuns da casa, como por exemplo na sala, na cozinha. Então eles não poderiam mais ficar no quarto sozinhos como eles ficavam antes. E além disso, os pais da Emma também colocaram câmera de segurança na entrada da casa para vigiar o casal. Mas mesmo assim, mesmo o casal cumprindo aquelas regras, a Jill Walker, que era a mãe da Emma, ainda achava o namoro da Emma e do Riley inapropriado. Principalmente depois que ela viu algumas mensagens no celular da Emma de uma discussão que eles estavam tendo. Nessas mensagens, o Riley tinha um tom muito abusivo e violento com a Emma. Em uma das mensagens, o Riley dizia o seguinte: eu odeio você e eu odeio tudo sobre você. Você é a maior vadia que eu poderia ter entrado em contato. Para mim, você está morta. Vou procurar por você em um obituário. Então, quando a mãe da Emma viu essas mensagens, foi uma surpresa muito ruim para ela. Ela viu que o relacionamento deles não era nem um pouco saudável. E além disso, já tinha acontecido todos aqueles problemas no relacionamento, né, da Emma e do Riley. Então, a mãe da Emma definitivamente ficou contra o relacionamento deles. Porém, mesmo com esses comportamentos bem violentos por parte do Riley, ele sempre acabava pedindo desculpas para Emma, dizendo que a amava e que se arrependia de ter dito aquelas coisas. Ele também fazia algumas chantagens emocionais com ela para poder sempre conseguir reatar o relacionamento e fazer ela voltar a falar com ele. E como eu falei, quando os pais da Emma perceberam que o relacionamento da filha não era saudável, eles tentaram de alguma forma distanciar os dois, colocando mais regras no relacionamento deles. Essas regras incluíam não deixar a Emma mais usar o celular, para ela não se comunicar mais com Riley, e também não deixar a Emma sair, a não ser para ir para a escola e para o treino de líder de torcida. E o Riley também foi proibido de entrar na casa deles. A Jill, a mãe dela, achava que o Riley tinha um jeito ali de fazer a Emma se isolar do mundo e ter atenção somente para ele, fazendo ela acreditar que ele seria a única pessoa para ela. Então, por isso, os pais dela começaram a incentivar que a Emma terminasse o seu namoro. E os amigos da Emma tinham a mesma impressão ruim do relacionamento deles, porque o Riley nunca fez questão de se aproximar dos amigos dela. E, na verdade, ele tentava afastar a Emma deles. E ele também passou a controlar as vezes que a Emma saía com os amigos dela. E até mesmo ele controlava as roupas que ela usava. E quando ela saía sem ele, com as amigas dela, é dito que ele não parava de ligar para ela um segundo, perguntando onde ela estava, com quem ela estava. Então era muito claro um comportamento obsessivo por parte do Riley. E aí, em 2016, o Riley se formou no ensino médio e ele passou a estudar na faculdade de Maryville, que fica na cidade vizinha de Knoxville. Então ele foi morar numa cidade que ficava a 30 minutos de distância da casa da Emma. Os pais dela ficaram bastante felizes, achando que finalmente o relacionamento terminaria. Porém, na verdade, a Emma decidiu continuar com Riley, mesmo contra a vontade dos seus pais. E o relacionamento deles vinha se esfriando, né, no dia a dia por conta desse distanciamento, ainda mais agora que o Riley estava morando em outra cidade. Antes o Riley via a Emma 5 dias por semana, porque eles moravam próximos um do outro, mas depois que ele começou a faculdade e também com os treinos de futebol americano que ele fazia, ele passou a ver a Emma apenas 1 ou 2 vezes na semana. Por consequência desse distanciamento, a Emma melhorou muito seu comportamento nesses meses em que o Riley estava mais ausente, e os pais dela disseram que ela passou a ficar mais tempo com a família e também ser uma pessoa mais alegre e mais animada. Então era muito claro que o comportamento do Riley fazia muito mal para Emma. E seus pais continuavam a proibir de ter um celular, mas apesar disso o casal ainda mantinha contato escondido através de um iPad que o Riley deu para Emma. Tudo isso eles faziam escondido dos pais dela, porque nessa altura eles estavam completamente contra o relacionamento, eles não aceitavam realmente que ela namorasse o Riley. E ela também continuava proibida de sair de casa. Mas em uma tentativa de voltar a ver o Riley no dia 30 de outubro, a Emma disse para os pais que iria passar a noite na casa de uma amiga. Porém, na verdade, ela iria ver o Riley. A situação acabou saindo de controle quando o Riley e a Emma ficaram dentro de um carro, próximos de uma casa em um bairro vizinho, e os moradores dessa casa acharam aquele carro parado ali muito suspeito. Acharam que era algum ladrão, alguém vigiando a casa. Então os moradores dessa casa acharam bom chamar a polícia, e quando a polícia chegou e abordou o casal, eles viram que a Emma era menor de idade, e eles tiveram que entrar em contato com os pais da Emma para que eles fossem buscar ela na delegacia. Então eles foram lá buscar a filha na delegacia e descobriram que ela tinha mentido para eles, que ela não tinha ido dormir na casa de nenhuma amiga, que na verdade ela tinha ido ver o Riley. E com isso eles ficaram completamente desapontados com a filha deles. Por causa disso, ela acabou ficando de castigo a partir de então. E apesar de ainda gostar muito do Riley, a Emma começou nessa época a dar ouvidos aos pais dela. Ela chegou a comentar com amigas da escola que ela iria terminar o relacionamento com o Riley, porque ela estava ficando de castigo toda hora por causa dele, e
por causa disso ela não estava tendo liberdade para mais nada. Então ela viu que o relacionamento dela estava atrapalhando a vida dela. Além disso, nessa época ela viu no Snapchat alguns vídeos do Riley com algumas meninas no campus da faculdade. E aí ela decidiu que deveria terminar o seu relacionamento. E o Riley não aceitou bem esse término, porque ele percebeu que dessa vez a Emma estava falando sério e que não voltaria com ele. Por causa disso, ele tentou tirar a própria vida tomando um monte de remédios. Ele sobreviveu a esse incidente e foi então que as atitudes do Riley passaram a ser um pouco mais sombrias. Na noite de 18 de novembro de 2016, uma sexta-feira, uma amiga do colégio da Emma estava dando uma festa em casa para comemorar a vitória de um jogo de futebol americano que tinha acontecido com o time do colégio. Os pais da Emma, vendo que ela tinha de fato terminado com Riley e se distanciado completamente dele, acharam que seria bom para ela ir nessa festinha dos amigos dela. Porém, durante a festa, por volta das 11h30 da noite, a Emma começou a receber algumas mensagens estranhas no celular de um número desconhecido, dizendo que alguém que ela amava muito estava em perigo e queriam machucar essa pessoa. Ela não acreditou nas mensagens, mas ela já suspeitou logo de cara que o Riley pudesse estar envolvido com aquilo de alguma forma. As mensagens falavam para Emma pegar as chaves do carro e sair da casa que ela estava sozinha, que era a casa onde estava tendo a festa. A Emma não deu bola, ela não saiu da casa, ela levou a mensagem numa brincadeira, achando que poderia ser um trote. Porém, até ela receber outra mensagem do suposto sequestrador, dizendo que o suposto sequestrador não queria machucar uma pessoa querida para ela. Na mensagem dizia que se ela chamasse a polícia ou desobedecesse às ordens, a pessoa que ela amava seria ferida. Mas como esse suposto sequestrador não enviava fotos do Riley sendo mantido em cativeiro, estava difícil para Emma acreditar que aquilo era verdade. Ela estava desconfiada de que as mensagens eram algum tipo de brincadeira sem graça de algum amigo do Riley ou então do próprio Riley. Porém, ela continuou recebendo mensagens desse tipo enquanto ela estava na festa, e uma dessas mensagens dizia que o Riley tinha sido largado próximo de um bueiro ao lado da casa da amiga que a Emma estava. A Emma chegou a mostrar essas mensagens para um amigo chamado Zack, e então a Emma e o Zack e suas amigas saíram da casa para ver se de fato o Riley estava lá fora. E de fato o Riley estava lá, ele estava deitado na calçada, na rua, próximo da casa, com as mãos na cabeça, dizendo que estava confuso e que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele disse que alguém tinha sequestrado ele, mas ele não fazia ideia do que tinha acontecido. E logo em seguida ele ligou para um amigo ir buscar ele, e para esse amigo ele disse que alguém tinha batido na cabeça dele, jogado ele dentro de uma van e levado ele até a casa da amiga da Emma. Obviamente, ninguém acreditou nessa história do sequestro porque não fazia o menor sentido. E nem mesmo os amigos dele acreditaram nisso. Então a Emma ficou bem abalada com essa história do Riley, ele fingindo um sequestro. Ela não sabia muito bem se ela acreditava, se ela não acreditava. Mas ela acabou deixando pra lá, continuou curtindo a festa, depois foi pra casa dela. Logo no dia seguinte, às 10h15 da manhã, a Emma estava em casa, se preparando para ir encontrar a mãe dela em algum lugar, quando alguém começou a bater muito forte na porta da frente da casa. Ela estava sozinha em casa e isso deixou ela muito assustada. Então ela decidiu mandar uma mensagem para o Riley, dizendo que mesmo que ela o odiasse, ela precisava dele naquele momento. E poucos minutos depois, o Riley chegou na casa da Emma para consolar ela e fazer ali um papel de herói que a protegeria. E era exatamente isso que ele queria. Quando a Emma não apareceu para encontrar a mãe dela no local combinado, a mãe dela voltou para casa para ver se tinha acontecido alguma coisa, e ela se deparou com a Emma e com o Riley sentados na calçada conversando. A Jill pediu então para o Riley ir embora, porque ela não gostava dele, e ela pediu para que a Emma entrasse na casa. A Emma explicou para sua mãe que só chamou o Riley porque precisava se sentir segura e que tinha alguém de preto rondando a casa e batendo na porta e tocando a campainha. Ela falou que ela teve a impressão de que essa pessoa queria entrar na casa de alguma forma. Na época, ninguém descobriu quem é que estava fazendo isso, mas mais tarde, alguns vizinhos disseram que naquela mesma manhã eles tinham visto o Riley passeando pela vizinhança como se ele estivesse procurando alguém. Então, provavelmente era ele que estava fazendo aquilo. Depois desse incidente, o Mark Walker, o pai da Emma, ao saber que poderia ter alguém tentando entrar na casa deles, decidiu que eles iriam dormir com o sistema de segurança da casa ligado. Então foi um final de semana bem conturbado, para Emma, porque na sexta-feira o Riley tinha supostamente sido sequestrado e no sábado tinha alguém aparentemente tentando entrar na casa da Emma. Então, obviamente, a Emma ficou muito assustada com tudo isso, ela ficou abalada com todas essas situações acontecendo de uma vez na vida dela. E os pais dela deram, um apoio ali para a filha, para ela se sentir em segurança de novo. E aí a situação parecia ter se acalmado no domingo, mas o pior ainda estava por vir.
Na noite de domingo, o pai da Emma falou que ela foi dormir normalmente, como ela sempre fazia. Então ela deu boa noite para os pais dela e foi dormir normalmente. Porém, na madrugada de domingo para segunda, no dia 21 de novembro de 2016, o Riley ficou tentando entrar em contato com a Emma por mensagens de texto, mas ela estava se negando a responder ele. Ele então decidiu ligar para ela e ela finalmente atendeu o celular. Naquela ligação, a Emma falou para ele que não queria mais namorar com ele, que ela não queria mais saber dele, que realmente o fim do relacionamento era definitivo. E aí, durante aquela madrugada, o pai dela disse ter ouvido um barulho muito alto. Ele disse que parecia que alguém estava tentando entrar na casa ou então batendo em alguma porta com muita força. Ele acordou assustado e ficou meio confuso até que ele ouviu novamente o barulho. Ele foi imediatamente ver o quarto dos filhos, o quarto da Emma e da irmã dela, e quando ele abriu a porta do quarto da Emma, ele viu que ela estava na cama dormindo normalmente. Aí ele foi ver o quarto da outra filha dele, estava tudo ok, aparentemente. Ele chegou também a ver se as portas estavam trancadas, se tinha alguém na casa e estava tudo certo. E aí na manhã seguinte, no dia 21 de novembro de 2016, era segunda-feira, a mãe da Emma levantou da cama e foi direto acordar seus filhos, como ela sempre fazia. Naquele dia em específico, a Jill sabia que a Emma precisava acordar mais cedo porque ela precisava lavar o cabelo antes de ir para a escola. Então a mãe dela foi direto pro quarto dela e chamou a Emma para que ela acordasse. Ela abriu a porta e chamou a Emma, como ela sempre fazia. E a Emma, ela não era normalmente uma pessoa difícil de acordar, então quando ela não acordou, a mãe dela estranhou a situação. A mãe dela continuou indo no quarto, chamando ela, e ela não acordava por nada. E a Jill, estranhando essa situação, ela tentou chegar perto da filha para ver se tinha alguma coisa acontecendo. Ela então cutucou a perna da Emma, mas mesmo assim a Emma não acordou. E aí a Jill, quando olhou para o rosto da filha, percebeu que ela estava muito pálida. E aí ela checou o pulso da Emma e ela percebeu que havia algo errado. A Jill disse que não se lembra de detalhes do que aconteceu em seguida, apenas que ela correu e ligou para a polícia pedindo socorro, que a filha dela estava desacordada. Assim que a polícia chegou na casa, foi confirmado que a Emma Walker, aos 16 anos de idade, estava morta há algumas horas, o que significava que ela havia morrido no meio da madrugada. Então, obviamente, foi um choque para a família e logo as notícias se espalharam na escola, na vizinhança e em todos os lugares. E logo de cara tiveram inúmeras especulações sobre como e por que a Emma tinha morrido de forma tão misteriosa. Algumas pessoas especularam que talvez ela tivesse tido uma overdose ou até mesmo tirado a própria vida. Mas as principais suspeitas ficaram logo de cara contra o Riley. Então, logo de cara, a casa dos Walker foi considerada como uma cena de um crime. Isso se deu ao fato de que, ao tentar mover o corpo da Emma, a polícia notou que havia sangue saindo da boca dela. E ao investigar a cama e também o quarto dela como um todo, foi descoberto um furo de um tiro na parede onde a cama da Emma ficava encostada. Logo foi constatado que o tiro tinha vindo do lado de fora da casa, e quem quer que tinha feito aquilo sabia exatamente que estava atirando em direção aonde a Emma dormia. Foi notado então que a Emma havia sido atingida por um tiro certeiro na sua cabeça, através da orelha esquerda. O tiro matou a Emma instantaneamente enquanto ela dormia, sem que ela pudesse se defender e provavelmente sem que ela tenha sentido nada. Foi encontrado do lado de fora da casa os cartuchos das balas de uma arma Glock 9mm que foram usados para matar a Emma, o que indicava que provavelmente apenas uma pessoa estava envolvida no crime. A partir de então, as investigações começaram para encontrar o assassino. Enquanto isso, o Riley fez inúmeras postagens nas redes sociais em homenagem a Emma e ao amor que os dois haviam vivido. E os investigadores, ao perguntarem à família e também aos amigos da Emma se existia algum suspeito que poderia ter feito aquilo com ela, todos disseram que ela estava tendo muitos problemas com seu recente ex-namorado, o Riley. A partir de então, o Riley se tornou o primeiro e único suspeito do assassinato. De acordo com os vizinhos e o que eles sabiam a respeito da noite do crime, eles confirmaram que tinham ouvido os tiros por volta das 3 horas da manhã daquela madrugada. Um dos amigos do Riley, chamado Alex, disse à polícia que no sábado, antes da Emma ser morta, o Riley tinha falado para ele que tinha roubado a arma do seu avô para se proteger porque ele tinha sido supostamente sequestrado. Seus amigos ficaram bem preocupados porque ele já tinha tentado tirar a própria vida uma vez, então eles acharam que ele poderia fazer isso de novo com aquela arma. Mas o Riley falou que ele não ia tirar a própria vida dele, que ele estava apenas querendo se proteger. O Alex e o outro amigo do Riley, chamado Noah, chegaram a dizer que o Riley teria perguntado para eles se eles sabiam como se livrar de digitais em uma arma. Ambos acharam muito suspeito o momento em que essas perguntas foram feitas, principalmente porque logo em seguida a Emma foi morta. Eles deram esses depoimentos para a polícia e por conta disso a polícia pediu a ajuda deles para tentar solucionar o caso.
A polícia pediu para que eles tentassem fazer com que o Riley confessasse o crime, ou então ajudasse a polícia a descobrir aonde a arma do avô do Riley estava, porque a polícia já sabia que provavelmente aquela era a arma do crime. A princípio, os dois amigos dele se recusaram a ajudar a polícia, porque isso implicaria em ter que ajudar a prender o Riley, sem eles terem certeza de que ele era o assassino, então de cara eles não quiseram ajudar. E o próprio Riley chegou a dizer para esses amigos dele que estava com medo da polícia prender ele, porque ele dizia que meio que a polícia estava perseguindo ele para fazer ele culpado pela morte da Emma. Mas refletindo sobre tudo o que tinha acontecido anteriormente, os dois amigos do Riley decidiram ajudar a polícia a entender se o Riley era ou não de fato o assassino da Emma Walker. Além disso tudo, em seu interrogatório com a polícia, o Riley agiu de forma muito suspeita. Ele não demonstrava nenhuma emoção durante o interrogatório ao falar da Emma e, além disso, ele se negou durante todo o interrogatório a dizer o nome dela. Ele se referiu a ela como aquela garota ou a garota que morreu, como se ele não a conhecesse, então ele estava tentando manter ali um distanciamento com a Emma. A polícia logo de cara estranhou essa situação, tentou fazer com que ele falasse o nome da Emma, né? Perguntava, tá, mas quem é essa menina? Aí ele falava aquela menina que morreu, então ele se negava a falar o nome Emma. Além disso, as histórias e os relatos do Riley haviam muitas falhas e incongruências. Quando a polícia perguntou o que ele tinha feito naquela madrugada em que a Emma tinha sido morta, ele disse que, após falar com a Emma no telefone, eles tiveram uma discussão muito feia e ele ficou muito chateado, e então ele decidiu sair do dormitório da faculdade onde ele morava e dirigir até a casa dos seus avós. Ele disse que chegou lá na casa dos avós dele por volta de 00:30 e ficou cerca de 45 minutos na casa deles e depois voltou para o seu dormitório. Ele falou que chegando na frente do seu dormitório por volta da 1:15 da manhã, ele teve um colapso emocional dentro do carro e passou horas chorando sozinho dentro do próprio carro por causa do fim do relacionamento. A polícia então perguntou se ele tinha uma arma ou se tinha pego alguma arma emprestada e ele falou que não. Porém, a polícia já tinha conversado com os amigos dele, que tinham falado que sim, que o próprio Riley tinha falado que tinha roubado a arma do avô dele. E que, inclusive, os amigos também falaram que ele tinha mostrado a arma para eles. Então, a polícia aí já tinha duas versões diferentes. Quando confrontado com essa informação, ele negou e falou que os amigos dele estavam mentindo. A polícia, ao questionar o colega de quarto do Riley, ele disse que naquela madrugada o Riley havia chegado no quarto por volta das 4:30 da madrugada e dormiu por volta das 4:45. Esse relato deixou suspeitas do paradeiro do Riley entre a meia-noite e as 4 da manhã, porque ninguém sabia onde ele estava. Porque o Riley falou que ficou sozinho no carro chorando, então ninguém poderia confirmar onde ele estava nesse meio tempo. Mesmo com tudo isso, a polícia não poderia manter o Riley preso por falta de provas. Então, após o interrogatório, ele foi liberado. Assim que ele saiu do interrogatório, ele mandou mensagem para o Noah e para o Alex. Ele mandou mensagem pedindo para que os dois parassem de manter contato com a polícia e disse que ele era inocente de tudo o que estavam falando. O Noah e o Alex então disseram que iriam apoiar ele para ele ficar tranquilo, que eles não iam mais falar com a polícia, mas sem que o Riley soubesse, essas mensagens estavam sendo monitoradas pela polícia. A verdade é que o Noah e o Alex estavam muito desconfiados do Riley. E aí, no dia seguinte, os dois amigos foram na casa do Riley para jogar videogame e conversar com o amigo. Lá na casa do Riley, o assunto sobre a Emma surgiu novamente e o Riley continuou negando para os amigos que tinha qualquer envolvimento com a morte dela. E o que o Riley nem imaginava era que, enquanto essa conversa rolava, a polícia já tinha colocado um localizador no carro dele e os dois amigos dele estavam com microfones escondidos para captar essa conversa que eles estavam tendo. Além disso, a polícia também tinha entregado para eles uma câmera em formato de chaveiro para que tudo fosse gravado. Então eles estavam fingindo que iam ajudar o Riley a se livrar da polícia, mas na verdade eles estavam tentando ajudar a polícia a conseguir provas que o Riley tinha matado a Emma. Nessa conversa, o Noah e o Alex conseguiram fazer com que o Riley confessasse que ele ainda estava com a arma do avô dele e que ele queria jogar a arma no rio Tennessee, que passa pela cidade de Knoxville. Nessa conversa, que foi toda gravada, eles tentaram convencer o Riley de entregar a arma para a polícia, mas o Riley continuava dizendo que não iria entregar a arma, mas ele não explicava o porquê. Ele apenas dizia que a arma precisava desaparecer e que se eles jogassem a arma no rio, a polícia jamais encontraria. O Riley então pediu para os dois amigos que o ajudassem a sumir com a arma naquela mesma noite. Os dois amigos concordaram com o plano, fingiram que concordaram com o plano, mas o que o Riley não sabia era que seus amigos haviam planejado tudo isso com a polícia, como eu falei, para pegar ele em flagrante tentando se desfazer da arma do crime.
Para a polícia, a única evidência que colocaria o Riley na cena do crime seria essa arma, por isso que era tão importante a ajuda desses dois amigos para a polícia. O Noah e o Alex fingiram que toparam, ajudar o Riley a se livrar da arma naquela noite, e então eles entraram no carro, os três, e foram em direção ao rio Tennessee. A primeira parada antes de chegar no rio foi na casa do padrasto do Riley, para que ele pegasse a arma que estava escondida lá. Ele então pegou a arma e voltou para o carro. Em seguida, eles pararam em um fast food e, enquanto isso, a polícia estava seguindo eles logo atrás em um carro disfarçado, sem que o Riley suspeitasse de nada. E o Alex também estava trocando mensagens de texto com a polícia, avisando tudo o que estava acontecendo ali dentro do carro. E aí, quando eles chegaram próximo ao rio, eles estacionaram lá em um estacionamento e desceram do carro. O Riley então colocou luvas e, com muito cuidado, ele começou a tirar a arma de um saco de lixo onde ela estava escondida. Então, nessa hora, o Alex e o Noah mandaram mensagem para os policiais que estavam acompanhando tudo para que eles fossem até o carro, porque aquele era o momento de pegar o Riley em flagrante. O Riley foi surpreendido pela polícia e aí mandaram ele parar o que ele estava fazendo, descer do carro e colocar as mãos para cima. Então, ele foi preso e levado para a delegacia. Com a arma em mãos e com a confirmação de que aquela mesma arma havia sido realmente usada para o assassinato da Emma Walker, o Riley foi preso por assassinato. Depois que ele foi preso, foi encontrado em seu carro, na noite da prisão, uma roupa completamente preta que foi usada no dia do suposto atentado na casa da Emma, dias antes dela morrer. Com essa roupa localizada e também com o depoimento de uma das amigas da Emma, foi confirmado que, de fato, foi o Riley que tinha parado o carro perto da casa da Emma naquele sábado e fingido que ele iria invadir a casa. Ele que colocou uma roupa toda preta e ficou batendo na porta, assustando a Emma. A Riley, amiga dela, confirmou que o carro do Riley estava estacionado num clube bem perto da casa da Emma. Então, ela sabia que ele estava pelas redondezas naquele sábado, onde tinha uma pessoa tentando invadir a casa da Emma. Além disso, a polícia também encontrou no celular do Riley um aplicativo que permite você mandar mensagens alterando o seu próprio número de telefone, para que ninguém saiba de qual celular você está mandando aquela mensagem. E foi por esse mesmo aplicativo que o Riley enviou as mensagens forjando o seu próprio sequestro. A polícia então entrou em contato com essa empresa que fez esse aplicativo para tentar recuperar as mensagens que o Riley mandou naquele dia para Emma. E a empresa do aplicativo confirmou que realmente o Riley usou esse aplicativo e inclusive tinha feito um teste antes, mandando mensagens para um dos seus amigos, para saber se esse amigo iria descobrir que era ele que estava mandando aquelas mensagens. E aí, como o teste dele deu certo, aí ele forjou o próprio sequestro para Emma, deixando ela completamente assustada. Além disso, também foi confirmado que o Riley estava com o seu celular perto da casa da Emma no dia em que ela foi assassinada, confirmando então a presença dele na cidade de Knoxville, próximo da casa da Emma. Lembrando que nessa época ele morava na cidade vizinha. E aí, com todas essas provas, o Riley foi levado a julgamento finalmente. Ele sempre alegou ser inocente, porém o caso foi levado a júri popular. E durante as argumentações, os advogados de defesa disseram que o Riley não era um assassino, e sim um homem imprudente. Então, o que isso significa? Significa que eles estavam admitindo que ele realmente atirou na casa da Emma naquele dia, atirou nela, na verdade, mas não queria de fato acertar a Emma com os tiros. Foi alegado que ele não sabia que as balas passariam pela parede e muito menos que as balas acertariam a Emma. Foi confirmado que o Riley de fato estava na frente da casa dela e que ele disparou 2 vezes em direção à cama dela. A bala atravessou a parede, que provavelmente era de madeira, e uma bala pegou na parede perto da cama da Emma e a outra acertou a cabeça dela. O júri não aceitou essa tese da defesa e foi concluído que o Riley tinha premeditado aquele crime, assim como ele premeditou o falso sequestro e o ataque à casa da Emma no dia em que ele ficou batendo na porta para assustar ela. Dia 8 de maio de 2018, ele foi condenado a 50 anos de prisão por assassinato em 1º grau, com direito à possibilidade de liberdade condicional depois de cumprir esses 50 anos. Ele tentou entrar na justiça novamente em 2021 para abrir um novo processo e receber um novo julgamento, porque ele ainda se diz inocente. Ele teve o pedido negado e a sua sentença permanece a mesma. O Riley só poderá sair da prisão quando ele tiver com cerca de 70 anos de idade. E os 2 amigos do Riley, que foram verdadeiros heróis aí da justiça, o Noah e o Alex, que ajudaram a fazer toda a prisão do Riley, receberam bastante apoio de amigos e também de internautas pela coragem de terem não apenas entregado um amigo, mas por terem defendido o que acreditavam ser o certo, que era trazer justiça pela Emma Walker. Afinal de contas, o amigo deles era um assassino.
No dia que seria a colação de grau da Emma Walker na turma de 2018, quando ela iria se formar no ensino médio, os pais dela foram convidados a receber o seu diploma no lugar dela. Foi criado também um parque para animais chamado de Parque Memorial de Emma Jane Walker, na cidade de Knoxville, em homenagem a ela. Apesar de sentirem muita falta da Emma, obviamente, né, os pais e a família nunca superam uma perda trágica dessa, de forma tão inesperada e de forma tão covarde. Porém, mesmo assim, eles hoje sentem que a justiça pela sua filha foi feita. Bom, pessoal, então, esse é o caso de hoje, um caso clássico de um relacionamento completamente abusivo, de um homem completamente descontrolado, sem aceitar o fim do relacionamento. Além disso, um homem muito egoísta de não aceitar que a namorada simplesmente decidiu seguir em frente, que é direito de todo mundo, e por causa disso ele se achou no direito de tirar a vida de uma menina de 16 anos que tinha a vida inteira pela frente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.